Olá, vamos fazer a leitura da Bíblia 365. Hoje, dia 26 de março, que é o dia 85. Vamos começar pelo Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 25. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no monte do Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazer dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá, com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a minha voz, que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de sua tribo se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez, se o Senhor nosso Deus falar conosco? Novamente, sem dúvida, morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhes disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e obedecer a todos os meus mandamentos.
tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles: voltem às suas tendas. Vocês, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpra na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, enquanto viverem, seus filhos e netos temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas e de sua casa e em seus portões. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra em cidades grandes e prósperas que vocês não construirão. As casas estão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuide para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhe ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse de boa terra, em que vão entrar na terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido, sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E agora, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 35.
Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus os devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e, no entanto, até o menor do reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocavam flauta e vocês não dançaram. Entoavam lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônios. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Agora em Salmos, capítulo 68, versículo de 19 a 35. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia, Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano que nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de Baçã farei descer meus inimigos. Das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles. Até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos. No meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês. Louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam à frente, vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás
bem grande multidão de governantes de Judá, e todos os governantes de Zebulon e Naphtali. Manifesta tua força, ó Deus, mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os, esses animais selvagens à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos. Faze-os trazer barra de prata como humilde tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos. Que a Etiópia tragam tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem todo o poder de Deus, sua majestade está sobre ele, sobre Israel. Sua força é poderosa dos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Louvado seja Deus. E agora em Provérbios, capítulo 11, versículo de 29 a 31. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Até amanhã, no dia 86.